um check Perdi aqui. essa aula, preciso ver depois a gravação, não consegui ver essa semana. Tentei ver hoje, mas não deu. Mas durante a semana eu vou ver essa aula. Entendi. Porque hoje, a aula de hoje é sobre propósito e trabalho. Eu acho que é um tema quente, né? Que todo mundo quer que a gente fale, né? Então eu estou só querendo ver se está todo mundo aqui, se tem alguma pergunta antes da gente entrar, né? Temos bastante tema para falar no dia de hoje. O pessoal que está aí sem o vídeo, se puder botar o vídeo para a gente estar interagindo aqui mais junto, se for possível, né? Às vezes não dá, né? Existe alguma questão aí no vídeo também. Senão nós já partimos aqui. Sem dúvida, ninguém tem dúvida de nada, tá tudo certo. Conseguiram fazer as liçõezinhas da semana? Mais ou menos. Então, vamos lá. Oi, diga, vai lá. Eu estou lendo o livro. Ah, começou a ler livro? Ótimo. Ele vai abrindo bastante coisa. Estou gostando. É bem bacana, né? O livro eu já vi algumas vezes já, porque ele traz bastante informação. Que é isso, né? É o tema de agora, né? É um tema, o tema do propósito, ele ficou na moda aí na última década, vamos dizer assim, né? Já se falava um pouquinho dele, mas assim, mais intensamente aí nos últimos 15 anos, 10 anos, e cada vez mais ficou em evidência. Não sei se vocês perceberam essa uma moda mesmo, né? Entrou na moda, né? Que bom, tem temas que são bons de estar na moda aí também, né? Mas em essência, eu percebo que tem a ver com a nossa busca para a gente saber o que a gente tem que fazer, né? E é essa busca que a gente faz mesmo, né? Que a gente tem na nossa vida para saber o que estamos. Olha só, quem está ali com a Sônia. E aí? Oiê! O que a gente veio fazer aqui, né? Essa busca mesmo, né? Talvez seja até uma das motivações aí inconscientes de por que vocês também vieram fazer esse curso aqui também, né? Para ver se encontra alguma resposta com relação a isso, né? Então, a gente vai tratar sobre esse tema, porque eu vejo que ele é o tema, né? Porque esse é o tema do nosso encaixe no mundo, né? O nosso encaixe na sociedade, né? A forma como a gente se movimenta aqui nesse mundo, a forma como a gente contribui, né? E que a gente realiza. Eu costumo dizer assim, imagina um mundo em que está cada um encaixado no seu lugar. Que maravilha, né? Cada um fazendo o que deveria estar fazendo, ninguém querendo pegar o lugar do outro, porque já está tranquilo no seu, né? Ia ser uma utopia, né? Realmente, a falta de propósito, ela é um dos problemas, um dos principais problemas, talvez o problema cirúrgico, assim, né? Que a gente precisaria lidar aí na nossa sociedade. E aí, obviamente, a gente precisa começar com a gente, né? A gente precisa estar se sentindo encaixado na nossa vida, né? A gente precisa estar se sentindo encaixado no nosso fazer, né? Mas, ao mesmo tempo que esse tema, que é muito importante dele ter entrado na moda, é muito bom isso, que as pessoas falem sobre isso, ao mesmo tempo eu vejo que acabou causando muita ilusão também com relação ao propósito. Acabou causando muita como uma fixação em alguns casos até, né? Enquanto eu não encontrar o meu propósito e não souber o que eu tenho que fazer da minha vida, eu não vou ser feliz, né? E também vejo que dá uma limitada na gente. Então a gente vai bater um papo aqui hoje, né, sobre esse tema e depois um pouco mais sobre como isso se conecta com a nossa realização prática, que é o nosso trabalho, por exemplo, na nossa vida, né? E como que a gente pode compreender melhor, né? Abrir espaço para que a gente possa ter mais consciência sobre o nosso propósito de vida também, tá? Vou botar aqui para compartilhar a tela com vocês. Vamos lá. Propósito e trabalho. Essa aula, eu gosto de começar, eu faço ela, na verdade, como uma proposta de uma metáfora para a gente poder olhar para a vida sendo uma viagem mesmo, né? Não sei se vocês já fizeram trilha. Botei essa imagem aqui de uma trilha na montanha, né?
com mochila nas costas, pesada, assim. Eu fiz algumas, assim, mas não é que eu sou um cara de fazer muita trilha, mas fiz uma que marcou bastante minha vida, que foi a Chapada Diamantina, na Bahia, e realmente fica a recomendação. Quero até, assim que acabar a pandemia, eu quero promover um grupo para ir para lá, para Chapada Diamantina, fazer uma viagem de autoconhecimento para lá, assim, né? Viajar juntos, né? Para viajar para dentro e viajar nessa caminhada, porque eu aprendi muito nessa jornada aí, né? E aí eu peguei esse paralelo, né, entre o que eu vi nessa jornada, nessa viagem, com o que eu percebo do que é a vida mesmo, né, das minhas buscas aí espirituais, né? A gente vai entrar em cada um desses temas aqui, né, para a gente entender através dessa metáfora, através dessa imagem de uma trilha, como que a vida funciona, e a gente vai entrando aí nos temas espirituais de cada um deles, né? Quando a gente olha para a vida como uma viagem, a gente vai olhar então para qual que é o veículo que a gente usa para fazer essa viagem, qual que é a bagagem que a gente está carregando, quem que acompanha a gente nessa viagem, né? Que missão que a gente tem que cumprir nessa viagem, quais são as ferramentas que a gente tem com a gente para poder seguir essa viagem, né? Qual que é o caminho que a gente tem que trilhar, né? Quais são as pistas que a gente tem para descobrir se a gente está no caminho certo, né? Se tem alguma bússola, algum instrumento que ajuda a gente a saber se a gente está na direção correta, né? O que pode acelerar a gente nesse caminho, né? A compreensão do nosso trabalho, enquanto o nosso fazer que nos proporciona agir nesse caminho, né? Para a gente depois abrir e deixar um espaço para a gente entrar no tema da próxima aula, que é o financiamento dessa viagem. Quem paga essa conta dessa viagem, né? Quando a gente vai viajar, a gente sabe que tem que pagar conta. Na vida também a gente tem que pagar conta, pagar boleto, pagar um monte de coisa, né? Então, essas coisas que quanto mais tangíveis vão chegando, né? A gente vai falar do tema do propósito do ponto de vista mais espiritual, mais holístico, né? Naquilo que é algo mais de alma mesmo que a gente vem fazer, para depois a gente poder falar disso enquanto a nossa manifestação, enquanto trabalho, né? Para a gente entender através dos nossos dons e talentos como que a gente de que forma que a gente tangibiliza isso no mundo, que a gente realiza isso no mundo, né? E sem deixar de falar, né, mais profundamente na próxima aula, né, de como que a gente paga as contas, né? Como que a gente faz as regras do jogo aqui acontecerem também, tá? Então, para isso a gente precisa entrar aqui nessa compreensão, né, do veículo que a gente tem para fazer essa viagem, né? Então, é sempre bom a gente lembrar que somos aqui, né, um grande espírito encarnado num corpo, né? E a gente recebe alguns corpos para a gente poder fazer essa viagem: corpo físico, mental, emocional, energético, né? E a gente vai entrar um pouquinho em cada um deles, né? Por quê? Por quê? Vou tirar aqui para poder deixar vocês anotarem aí quais são, né? Físico, mental, emocional e energético. Para depois eu tirar aqui para a gente poder bater esse papo, que eu gosto de fazer isso aqui olhando mais para vocês também, né? Por isso que eu insisto, né? Se tiver alguém aí que está sem o vídeo, se puder, né, abrir o vídeo aí, eu gosto mesmo de poder olhar vocês aí, facilita o trabalho aqui também, né? Mas veículo. É importante a gente saber que a gente não é nenhum desses corpos, né? Em essência, nós não somos isso. Nós não somos o corpo físico, nós não somos o corpo mental, nós não somos o corpo emocional, nós não somos o corpo energético, né? Eles são veículos através dos quais a gente faz essa viagem. Só que a gente se identifica com isso. Como a gente não sabe o que a gente é, quem a gente é, e a gente tem essa evidência através da nossa vida, né, desse corpo, dessa personalidade, das nossas emoções, do que a gente está pensando, né? A gente vai se identificando e vai achando que é isso, né? Então, o primeiro ponto para a gente poder cumprir a viagem, né? Cumprir a viagem que eu digo é cumprir o propósito, né? Cumprir com essa viagem que a gente vem aqui, né? Essa encarnação que a gente vem para cá, é a gente ter clareza disso, né? Não somos os veículos, né? Mas não é por isso que os veículos não são importantes, né? Os veículos são muito importantes. São aquilo que a gente recebe para a gente poder fazer essa viagem, né? Então, o corpo físico, né, que é esse corpo que a gente percebe, né, o corpo material, o corpo que é composto pelo alimento, né, que a gente tem, é um corpo denso, mais denso mesmo, né? No meu caso aqui, ainda estou me recuperando dessa inflamaçãozinha aqui, né? Às vezes acontece isso,
né? Como qualquer carro, né? Tem hora que precisa ir no mecânico, precisa consertar, né? Às vezes vai ficando velho, aí já não responde mais, as articulações, né? Começa a sentir aquelas coisas, começa a reclamar de dor, né? Porque isso tem um prazo de validade mesmo, né? O veículo, o nosso veículo. E a gente tem que aceitar isso, né? É assim que é, né? A gente não dá para a gente querer ficar mantendo esse corpo para sempre. Mas a gente precisa cuidar bem dele, fazer a revisão, né, direitinho, né, botar boa gasolina nele, botar, né, bom óleo, né. Tô falando aqui agora a metáfora da metáfora, né? Aqui falando do nosso corpo físico, né? Precisamos se alimentar bem, precisamos movimentar ele bem, precisamos cuidar bem dele, porque se a gente não tem saúde, a gente não consegue realizar um propósito. Então, começando esse nosso papo sobre o propósito, do básico mesmo, né? Do básico mesmo. Para que eu quero saber do propósito se eu não estou nem cuidando do meu corpo, né? E tudo bem, né, gente? Estou falando isso aqui para mim também, né? Também a gente, né, que a gente sempre tem os bons hábitos aí, né? É muito importante a gente ir buscando esses bons hábitos mesmo. Mas isso parte primeiro da nossa consciência, né? De entender por que eu preciso cuidar do meu corpo, né? Tá bom, se eu tenho algo a realizar, se eu tenho um propósito a fazer, e eu faço esse propósito através de alguns veículos, né? E o corpo físico é o corpo mais denso que eu tenho, é através dele que eu me locomovo nesse mundo, é dentro dele que eu vivo, eu preciso cuidar bem dele, né? Sabendo que eu não sou ele, mas eu preciso cuidar bem dele, né? Aí eu sei também que eu não sou o meu corpo mental, né? Que aí é o mais difícil, porque às vezes a gente acha que tá bom, consigo até entender que eu não sou o meu corpo físico, né? Mas eu devo ser isso aqui que eu penso. Deve ser isso aqui que passa aqui na minha cabeça, deve ser eu então, né? Não necessária, não é uma partezinha disso. Na nossa última aula a gente vai estudar um pouquinho mais a composição da mente, né? Quais são as partes que compõem o nosso intelecto, nossa mente, né? O nosso ego, a nosso discernimento, para a gente poder entender bem ali o que passa aqui, além de tudo, né? Então eu preciso também saber conduzir esse corpo mental, né? Por isso que eu insisto aí tanto, né, em meditação, insisto tanto na autoobservação, né, insisto para a gente conseguir compreender mesmo e estar ali atento àquilo que não são nós, né, que não somos nós, que passa pelas nossas mentes, né? Mas fazer um uso desse veículo mental, fazer o uso do raciocínio, fazer o uso de projeção, de ideias, né, de visualização, de visão, né, de imaginação, né, saber usar isso para que a gente possa realizar o nosso propósito nessa vida, tá? Entender também o corpo energético, o corpo emocional, né? Que não somos nós, mas às vezes a gente acha que nós somos isso, né? A gente acha que nós somos as emoções que a gente tem. Sentir raiva, sentir ódio, sentir medo, sentir aflição, sentir alegria, sentir tristeza, sentir amor, sentir prazer, e a gente acha que a gente é isso, também não somos, né? Não somos isso, apesar de ser muito relevante. As nossas emoções, elas são a energia, né, que movimentam muita coisa na nossa vida. A gente falou na aula 2, se eu não me engano, na aula 2 ou 3, não estou me lembrando aqui agora, mas falando um pouco de como a realidade é criada, né, de como funciona aí essa manifestação, e através das nossas emoções que a gente realmente injeta aí a energia para poder acontecer, né? E isso é um mecanismo que começa aqui na nossa mente, através de pensamentos. Esses pensamentos eles geram emoções para a gente. Essas emoções elas estão conectadas aí no nosso sistema físico, né? Disparam aí químicas, inclusive no nosso corpo, alteram o nosso estado para que a gente possa fazer isso acontecer. Tem uma lógica aí por trás disso também, né? Então é importante a gente também estar cada vez mais querendo saber conduzir bem esse veículo das emoções, ter elas sob nossa gestão, né? Compreender bem o que está se passando dentro da gente, né? E o corpo energético também, né? O corpo energético é um corpo sutil, né? É o corpo que alimenta a gente aqui também, né? Estamos falando aqui de prana, estamos falando aqui
da movimentação mesmo dos nossos chakras. Estamos falando aqui de um mundo sutil, né, que ele existe também, né, que a gente não vê, né, que a gente não quem estudou comigo no último curso da Jornada dos Chakras já entende um pouquinho melhor do que eu estou falando, ou quem já estuda mesmo, né, os chakras aí há algum tempo, entende que existe uma conexão desse mundo mais sutil, né, com o que está acontecendo de fato aqui também. Então é importante a gente estar ligado na energia do que está se passando, né? Tudo isso para quê? Para a gente entender que a gente tem esses veículos. E, como veículos, a gente tem que ser o condutor desses veículos, né? Para poder fazer um bom uso deles, né? E eu botei lá no slide, vocês lembram ali, né, que eu tinha colocado a questão da multa, né? Se a gente não faz bom uso dos veículos nesse mundo, como a gente está pegando todos esses veículos emprestados aqui, na hora que devolve tem multa, né? A hora que você vai devolver isso aqui, como igual na Localiza. Você alugou lá o carro, não fez direito o que você tinha que fazer, na hora de devolver tem que pagar, né? É assim que é uma das regras desse jogo aqui também, desse mundo, né? Quando eu falo de multa, é porque tá bom, você está pegando, tudo que você está pegando emprestado, você tem que cuidar bem, né? Para você poder devolver ali direitinho, né? Fazer um bom uso daquele, né? Até porque, acho que eu falei na aula passada, quando a gente estava falando de Dharma, né? Como o propósito maior, como a lei maior da vida, que ele está sempre a serviço da vida, né? Então a gente, enquanto ser consciente que habita esse corpo, a gente precisa fazer um bom uso dele, né? A serviço da vida. Então tudo que a gente faz que é para destruir, né, o nosso próprio corpo, né, destruir a vida que é nossa mesma, não é bom, né? Não é bom. Isso vai marcando a gente, né, de uma certa forma, tá? Tô começando essa viagem aqui pelo básico, tá, gente? Acho que vocês estão entendendo, né? A gente vai fazer esse paralelo que a gente está fazendo, começando aqui do básico. Não dá para a gente falar de propósito de vida se eu não estou entendendo aí o básico do básico, né? O bem cuidar de mim, né? Daquilo que me compõe nesse mundo aqui também, tá? Tá claro? Alguma dúvida aqui até esse ponto aqui que nós estamos para seguir? Então vou seguir por aqui, né? Aí a gente vai olhar aqui a bagagem que a gente está carregando nessa vida, né? Nessa viagem que a gente está fazendo. Então a gente já chega aqui, né, trazendo já alguns conceitos aqui para a gente também mais holísticos, né? Mais espirituais mesmo, né? A gente já chega carregando uma bagagem de karmas de vidas passadas, né? Os karmas de vidas passadas, por mais que a gente não tenha, são pouquíssimas pessoas que têm de fato a memória da vida passada conscientemente passando por ela, né? Mas o que a gente tem é o que se chama de impressões, né, dos acontecimentos que aconteceram na vida passada, né? A gente não tem a memória consciente, mas a gente tem como se fosse um carimbo, sabe, de coisas que aconteceram, né? E da mesma forma, porque assim, dessa vida, nem tudo que aconteceu nessa vida a gente também tem memória, né? A partir aí de uma certa idade nossa aí na infância que a gente começa a ter a memória, certo? Porque assim, da nossa a vida intrauterina, a primeira infância bem bebê, assim, a gente nem tem memória normalmente, né? Consciente, né? A gente vai tendo aí depois, e nem é tudo que a gente lembra, né? Tem coisa que a gente vai apagando, a gente tem uma memória seletiva aí também, mas o que a gente tem é impressões de todos os acontecimentos, eles vão deixando uma impressão na gente. Essas impressões, elas fazem com que a gente tenha essas marcas em nós, que fazem com que as situações da nossa vida, as situações elas vão acontecendo para que a gente tenha a oportunidade de desenvolvimento e crescimento. Então isso é algo que a gente vai carregando com a gente, né? A gente carrega também uma herança da nossa linhagem, da nossa ancestralidade, né? Uma herança, inclusive, genética também, né? Que faz a composição do nosso corpo físico, inclusive, né? Que faz a composição e não só do corpo físico, mas também daquilo que é transmitido através da nossa educação primária, né? Vem aí valores, vem aí aquilo que vai sendo passado através dessa linhagem que a gente vem da nossa ancestralidade, né? Tudo isso a gente vem carregando, é despejado para a gente aqui também, né? Tem toda uma questão cultural e da tradição de onde a gente está, né? A gente nasceu, né? Vamos dizer aqui, acho que a maioria daqui, né? Nasceu no Brasil, nesse contexto que a gente está vivendo, né? Com toda a sua história, né? Com toda a história que o Brasil tem,
né, com todas as influências que ele sofreu, né, de cultura mesmo, né, de valores, né, como sociedade, que compõe essa sociedade dentro daquilo que compõe a moral, que compõe a ética, né, que compõe aquilo que se deve, o que não se deve fazer, né, como o que é correto, o que não é, né, tudo isso a gente vai recebendo, né, vai entrando na nossa bagagem, né, e a nossa própria bagagem que a gente vai construindo no nosso caminho, que é a nossa história, né, a nossa história de vida. A gente vai vivendo a nossa história de vida, né, e isso vai acumulando, né, coisas que a gente vai colocando ali para a gente. Para que eu estou dizendo isso? Para a gente tomar consciência disso, que a gente está carregando essas coisas na nossa vida. É importante a gente saber que a gente está carregando isso tudo. Para quê? Para que a gente possa fazer uma escolha consciente de que peso que a gente quer carregar na nossa mochila, né? Porque a gente tem que estar seguindo nossa vida, caminhando, para a gente poder saber, ok, como que eu vou, o que que eu preciso carregar disso tudo, né? Que me ajuda na minha viagem. O que disso tudo, né? De tudo que eu tenho consciência, do que eu estou recebendo, do que foi ensinado para mim, né? O que eu de fato quero seguir carregando para frente, para poder cumprir o que eu estou cumprindo, para não ficar pesado, porque às vezes essa bagagem aí fica pesado demais, né? E quando a gente está viajando, você sabe, né? A gente tem que dar conta. Às vezes está viajando com mais alguém, né? Pede para alguém carregar sua mala por um tempo para você, mas você sabe que quanto mais você leva coisa, mais difícil fica, né? De carregar. E na vida é a mesma coisa assim também, né? Para a gente poder ir escolhendo aquilo que a gente quer de fato aí seguir ainda junto com a gente. Obviamente, como a gente já falou de karma, né? A gente falou nas últimas aulas explicando o conceito de karma. É, o karma é uma coisa que a gente está carregando ali e a gente só vai poder realmente escolher se quer carregar ou não, porque eles vão, já está lá, né? Você não consegue tirar muito da sua mochila. Ele vai ser como um imã que vai atrair uma situação na sua vida para que você tenha a chance de poder purificar aquele karma que você está carregando, né? A chance que a gente tem hoje em dia é de fazer boas escolhas e boas decisões no momento presente para não carregar mais karma negativo aqui na nossa mochila, né? Mas do que a gente já está carregando é só a chance de purificar mesmo que a gente está tendo aqui para frente, tá? Enfim, esse é o ponto aqui do que a gente está carregando, né? Aí é importante a gente saber, então, quem está acompanhando a gente nessa viagem, né? Então, a gente tem aí amigos, familiares, né, os relacionamentos afetivos sexuais que a gente vai tendo, né? Falando sobre relacionamentos como um todo mesmo, né? Para a gente poder fazer também uma escolha de com quem que a gente quer seguir essa viagem, né? Como que a gente quer fazer essa viagem da vida, né? Quem que a gente quer ter por perto da gente também, né? Porque os relacionamentos são realmente uma universidade para essa vida. A gente aprende muito através do outro, né? E é muito desafiador também ter que lidar com o outro, né? Porque realmente tem horas que o outro, né, enche bastante nosso saco. A gente precisa ser sincero também nesse momento, né? Tem hora que a gente não quer mesmo, né? Que se pudesse estar mais sozinho mesmo, assim, né? Sem ter que lidar com todo o drama dos outros, né? Sem ter que lidar com imagina, todos os traumas que eu tenho, o outro também tem e quer jogar em cima de mim. A gente às vezes não está muito afim de ter que lidar com isso tudo, né? Mas temos que lidar. Então, quando a gente fala assim, né, das escolhas de amigos, de familiares, né, os relacionamentos que a gente tem, né, relacionamento afetivo sexual que a gente vai ter na nossa vida também, né? Essas pessoas com quem a gente se vincula, é importante a gente ter essa consciência de quando eu me vinculo com outras pessoas, eu estou me vinculando também karmicamente com elas, né? Existe o que se chama de karma vinculado, que é o karma que eu vou tendo quando eu estou junto com outra pessoa, né? Por escolha, né? Por consciência ou não. Quando eu me junto com uma outra pessoa, na comunidade em que a gente tem bastante clareza disso, né? Que quando você vive numa comunidade, você acaba se vinculando karmicamente com aquela comunidade também, porque estamos junto, né? Porque a gente acaba comprando ali aquele karma daquele grupo de indivíduos também, né? E tá tudo certo, né? É assim que a gente tem que entender isso. Então, a hora que a gente entende isso, a gente começa a fazer uma seleção um pouco melhor, né? De com quem que a gente quer estar vinculado.
né? Com quem que eu quero estar seguindo a minha vida, né? Junto comigo nessa viagem, né? Para não ser mais peso na minha bagagem, né? O ponto é esse, né? Para que esteja ali me auxiliando nesse meu caminhar, né? E a gente já viu aí algumas dicas, né? De como poder usar os relacionamentos como uma forma que ajuda na nossa evolução também, né? Vocês estão lembrados que a gente falou um pouquinho, pelo menos, da lei da reflexão, que ajuda a gente através ali dos desafios que o outro vai apresentando para a gente poder olhar para si e entender o que a gente precisa desenvolver em nós. Lembram disso? Né? São formas para que a gente consiga, então, tirar um bom proveito dessa universidade dos relacionamentos, né? Para que a gente tire aí o néctar mesmo desses encontros que a gente vai tendo com outras pessoas ali também, né? E aí a gente vai, então, se vocês quiserem pausar, fazer uma pergunta, pode pausar também, tá, gente? Senão aqui eu vou seguindo aqui, a gente vai trocando, tá? Aí a gente, tá bom, estamos fazendo essa viagem, né? E aí, qual que é a missão dessa viagem, né? Para que eu vim fazer aqui, né? Para o que eu vim parar aqui, né? Então eu selecionei, isso é um tema bastante complexo, vou tentar simplificar aqui bastante, né? Dentro também daquilo que eu já pude compreender desse tema que é bastante complexo, que eu entendo que eu estou compreendendo uma pequena parte disso ainda, né? Faz parte do meu estudo também, né? Mas a gente já falou um pouquinho na nossa segunda aula, quando a gente estava falando sobre os atributos divinos, né? Lembra que a gente falou sobre o amor, poder e serenidade? Lembra que a gente falou sobre que esses são os atributos divinos, que são as coisas que nós somos em essência, né? Nós somos amor, nós somos poder, nós somos serenidade. Falamos também um pouquinho sobre as distorções disso, né? Que era a submissão, a agressividade e o retraimento. Lembram? Isso foi na nossa aula 2, né? Mas a gente entender que amor, poder e serenidade faz parte daquilo que a gente vem cumprir aqui, né? Conseguir dar passagem para isso que somos nós, né? Do amor mesmo, né? Dessa nossa habilidade de poder dar passagem mesmo para o amor, independentemente do que os outros estão fazendo para a gente, estão dando para a gente, né? Realmente também dar passagem ao nosso poder, à nossa manifestação, à nossa realização, né, a nossa autoridade positiva, tudo isso, né, sendo a nossa realização mesmo, poder manifestar, né, dar passagem para isso, e a nossa serenidade, né, que é estar em paz independentemente do que estiver acontecendo, né, é isso. Pandemia, é pandemia que vai chegar? Beleza. Opa, estou entendendo, é pandemia, mas estou aqui, né, estou bem, estou em paz, dentro de mim aqui eu estou dando conta, né, estou conseguindo compreender mesmo, estou evoluindo através disso, né. Esse é um dos aspectos dessa missão. O outro aspecto é limpar os rastros negativos, né. Então, aqui estamos falando de aspecto kármico mesmo, né, daquilo que a gente já fez, seja nessa vida, seja em outras, né, para a gente poder ir limpando, né, limpando aquilo que a gente deixou sujo no meio do caminho, que é um aspecto de purificação, né. Eu entendo que tem algo aqui da nossa missão que é como um aspecto meio de faxineiro, sabe? Que a gente vem aqui para limpar mesmo, para limpar, para purificar, para limpar emoções, para limpar energia, para limpar, assim, realmente a inconsciência que de alguma forma a gente deu passagem, né? A gente, opa, para aprender, então aquilo aparece para a gente novamente, para que a gente limpe, para que a gente realmente deixe se responsabilize pelo que a gente deixou aqui, né? Não dá para jogar fora. Depois, dando tempo aqui hoje, eu conto um pouquinho uma historinha para vocês sobre o nosso propósito de purificação aí, que tem a ver com os banheiros secos de Piracanga. Depois, se der, eu posso contar um pouco o que uma coisa tem a ver com a outra, né? O outro aspecto tem a ver com deixar esse lugar melhor do que quando você chegou, né? Para quê? Né? Para quê? A gente chegou aqui, chegou nesse mundo, né? Do jeito que ele está, intenso, né? Que a gente já está entendendo que estamos atravessando uma era bastante complexa, né? Densa, né? Com muitos desafios aí para a gente, né? A gente não veio para cá para piorar a situação, acredito eu. E acho que no nosso íntimo maior, acho que ninguém acredita nisso, né? A gente veio para cá para deixar esse lugar melhor. Seja porque a gente entende que provavelmente talvez a gente retorne,
né? Então, se eu vou voltar para cá, eu prefiro deixar esse lugar melhor, porque se eu deixar ele pior, eu vou voltar para o lugar pior, então não estou afim, nem que seja de um aspecto mais egoísta mesmo, pensando em mim mesmo, né? Deixa eu tentar melhorar isso aqui um pouquinho para quando eu voltar, né? Mas mesmo que eu não veja que seja assim que funcione, né? Porque eu não posso compreender esse aspecto, ou isso talvez esteja ainda num aspecto de crença, né? Acho que conscientemente a gente não quer deixar esse lugar pior para as outras pessoas que convivem com a gente, para as pessoas que talvez sejam nossos descendentes, a gente quer deixar isso aqui de um jeito melhor, né? Então a gente vem para contribuir através disso também. E também, né, como uma consequência disso, então, deixar rastros positivos, né? Estamos falando aí de limpar os rastros negativos e de deixar rastros positivos, né? Que é, através da nossa manifestação, da nossa existência nessa vida que a gente está aqui agora, o que a gente pode deixar no nosso caminho que a gente passou. O que a gente pode deixar... Eu não estou falando aqui de um grande legado, né, de ficar para a história, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de aquilo que a gente deixa por onde a gente passa, né? Todo mundo aqui deixa alguma coisa por onde passa, para as pessoas com que se relaciona, conscientemente ou não, né? A gente pode depois até fazer um exercíciozinho sobre esse tema para a gente conseguir ter clareza e pelo menos identificar o que a gente está deixando de rastro positivo, tá? De negativo a gente olhou um pouquinho, né? Tem olhado, é sempre importante estar consciente, mas aqui, quando a gente está falando de propósito, é importante a gente poder abrir aí um espaço para que a gente consiga também compreender aquilo de positivo que a gente está deixando aqui de rastro nesse mundo, né? O que você tem aí de dentro de você mesmo, né? Independentemente do que você está fazendo, se é o seu trabalho, se são relacionamentos com as outras pessoas, se é com a sua família, se é na onde você estuda, você, enquanto um ser humano único, né, que está exercendo diferentes papéis, quando você vai olhar para você mesmo, você vai ver que independentemente do lugar onde você está e com quem você está, tem algo em comum de um aspecto positivo, de um rastro que você deixa ali, né? Depois vamos bater um papo sobre isso no final, né? Para a gente poder até ter um tempinho aí de dar para vocês poderem identificar isso, porque isso aqui é um perfume do propósito. Isso que eu estou falando é um perfume do nosso propósito, tá? Esse rastro que a gente deixa, né? É o cheirinho da nossa essência mesmo. Então é importante a gente falar sobre isso e dar um tempo de reflexão também, tá? Tô aqui, né? Vocês estão vendo que eu estou falando um monte de coisa aqui, mas se vocês não me pararem, eu vou indo. Mas vocês podem... Tá fazendo sentido? Tá mais ou menos? Tem alguma dúvida? Vocês estão aqui? Não estão? Mais ou menos? Tá tranquilo. Tranquilo? Então, beleza. É que agora a gente vai chegando, então vocês vão vendo que a gente vai aterrissando um pouquinho mais, né? Viu, Pedro? Diga. Não, só queria comentar, assim, que isso, pelo menos para mim, faz muito sentido, você entendeu? Então, a explicação, ela fica tranquila, clara, né? Uhum. Então, eventualmente, não acaba não surgindo, pelo menos para mim, né, dúvidas, porque são coisas assim muito assim muito claras, muito óbvias até, né? Então, eu acho por isso que às vezes eu não tenho dúvida realmente. Eu acho que é uma coisa Uhum. muito clara para mim, tá? Beleza. Tá ótimo. Então vamos seguir aqui. Aí estamos vendo então essa coisa de deixar os rastros positivos, né? Então, vamos tangibilizar um pouquinho mais isso aqui, né? Que tem a ver com como que a gente faz isso, como que a gente de fato deixa aí esses rastros pelo caminho. Isso tem a ver com os nossos dons e talentos, né? Até aqui, né? Até esse aspecto aqui, né? De antes, estamos falando um monte de coisa aqui, mas até chegar aqui, né? Para entender a missão, né? Entender a questão do amor, poder e serenidade, né? Atributos divinos que a gente está dando passagem, entender que a gente tem um aspecto aí de purificação, de limpar os nossos rastros, né? De contribuir com esse lugar, de dar passagem para o amor mesmo e mais consciência aqui nesse planeta.
estamos falando aqui de aspectos mais sutis, né? Estamos falando de uma missão, de um propósito mais coletivo mesmo, enquanto humanidade mesmo, né? Só que isso, ele se manifesta de forma diferente, se manifesta de formas diferentes entre cada indivíduo, né? E como que isso acontece? Né? Isso acontece começa aí através dos dons e talentos, né? O que são os dons e talentos? Estou mostrando aí na imagem que eu coloquei, tem umas sementinhas aí, né? Que são aquelas coisas que a gente vem aqui plantar, né? Dons tem a ver com aquilo que você faz assim com muita facilidade. Às vezes você nem percebe que você tem aquele dom. É uma coisa muito simples para você. É uma coisa pela qual você é reconhecido pelos outros, normalmente, tá? Que as outras pessoas falam assim, nossa, mas fulano, ele é muito bom de fazer isso, né? E às vezes para você às vezes a gente nem tá ligado nisso, porque é tão óbvio para você aquilo, a gente não dá muita bola para isso. É engraçado que os dons a gente não dá muita bola para isso. O talento é alguma coisa que a gente vai lapidando com o tempo, né? Obviamente que a gente pode ter ali alguma coisa que já chame a gente a poder executar aquilo de uma maneira bem feita, mas o talento você estuda, você treina, você aperfeiçoa, né? E a hora que você vê, aquilo lá tá bem, tá acontecendo bem, né? Você está conseguindo dar uma boa passagem para aquilo, tá? Vou dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem mais práticos assim, né? Quando a gente está falando de dom, né? Então, sei lá, tem gente que tem o dom de fazer, de se conectar muito facilmente com as pessoas. Ela chega no lugar, ela já faz amizade, já troca. Isso não é uma coisa que você aprende na faculdade. Não faz um curso técnico que você aprende, né? Mas, obviamente, que é um tipo de dom que ajuda em muito para a pessoa poder dar passagem para algum propósito dela, né? E que, inclusive, né, daqui a pouco a gente chega, né, na manifestação disso no trabalho. Uma pessoa que vai trabalhar, por exemplo, numa área comercial, ela tem que ter esse dom, porque senão fica difícil, né? Porque ela precisa chegar lá, ela precisa ser boa de lábia, ela precisa conversar, ela precisa se conectar com as outras pessoas, né? Mas é importante a gente entender onde cada coisa está, né? Mas estamos falando de um dom, gente que já chega assim. Alguém abriu aí? Oi, diga. Só te perguntar, você pode definir melhor dom de novo? Porque eu acho que eu ficou confuso, eu me perdi. Dom é um aspecto seu que você dá passagem, é uma qualidade sua que você dá passagem sem muito esforço. É natural seu. Em inglês é mais fácil de falar, porque em inglês normalmente se fala disso como um gift. Então, gifts são presentes que a gente tem dentro da gente, entende? É um dom. Acho que a tradução também, se eu não me engano, a palavra dom, ela também vem de um aspecto mais como de algo que foi doado mesmo, do divino mesmo, sabe? Algo que vem de Deus. Eu preciso pesquisar para não ver se eu não estou falando besteira sobre isso. Mas, se eu não me engano, tem a ver com isso, tá? Então, é uma coisa que, tipo, é inerte ao seu ser ali também. É algo pelo qual você é reconhecida. Assim, quer uma boa forma de você reconhecer os seus dons, né? É você pedir para as pessoas que gostam de você, falarem para você quais são os seus dons. Fala assim, o que você acha que eu sou bom? Fala as minhas qualidades ali também, né? Essas pessoas vão começar a descrever algumas coisas. Vai ter coisas que você vai olhar para ali, você vai identificar, vai ter coisas, nossa, eu nem tinha percebido que eu sou isso. Nem tinha percebido que eu consigo dar passagem para isso, né? Então, aqui eu estou falando, pessoa que tem uma boa capacidade de criar relacionamento, criar vínculo com os outros ali, né? Pessoas que, às vezes tem gente que tem o dom de organização. A pessoa é muito boa em colocar as coisas em ordem, tá? Óbvio, você pode fazer uma faculdade algum curso que vai te ajudar a colocar ordem nas coisas. Sim, é possível. Mas vocês devem conhecer gente que gosta disso, né? Gente que gosta de botar ordem nas coisas e que tem prazer, né,
de limpar as coisas, de arrumar, né? De deixar cada coisa no seu lugar, né? Isso vem aí de um dom dela também, um chamado dela de forma de manifestação. Vai lá, Lafayette. Tá falando com... Aí, ó, Lafayette, tá vendo? Não é... Se me permite, posso fazer um comentário Diga. Vai aqui? lá. Não, é que você colocou umas coisas aqui para mim que me tocou bastante. Ao longo da minha carreira, de trabalho mesmo, eu fui, boa parte dela, autodidata. Eu trabalhei sempre na área de gestão de pessoas, recursos humanos. E depois migrei para a área de educação e fiquei na área de educação, estou até hoje. Mas boa parte, a grande parte da minha carreira foi nessa área. E eu fui autodidata por muito tempo, aprendendo por mim mesmo. Eu não tinha feito ainda uma faculdade, tinha entrado em várias e não tinha concluído nenhuma, mas eu fui autodidata. E esses dois aspectos que você colocou, de dons, de a gente ter a capacidade de se relacionar, de conectar com as pessoas e essa capacidade de organização, foram dois elementos que me ajudaram bastante ao longo da carreira, porque depois, sim, aí eu tive, eu vi assim uma necessidade muito forte de buscar uma formação, né? Uma graduação, tal, fiz, porque eu vi que para avançar não dava mais, teria que. Mas esses dois pontos aí realmente me tocou bastante aí, porque eu acho que foi assim o combustível que me ajudou a. Eu sempre exerci função de chefia ao longo da minha carreira, praticamente toda, e o que me deu essa sustentação foi esses dois aspectos aí. Muito bom. Obrigado por partilhar aí. Porque, pegando o gancho aí com o que você está falando, né, por que é importante, a gente vai falar um pouquinho mais ainda dos dons e talentos, mas por que é importante a gente conseguir entender... Agora, Diga. deixa eu te interromper de novo, só para Vai lá. complementar. Isso tem um lado bom, mas tem um lado que não é bom também, sabe? No ponto de Sempre vista tem. de organização, principalmente, quando você lida com pessoas que não são organizadas, né? Por exemplo, eu na minha casa, eu gosto das coisas muito bem organizadas, porque é da minha natureza ser assim, né? Mas a minha mulher e minhas filhas não são assim. Então, eu acabo criando conflitos, acabo criando uma série de situações aí que gera isso. Então, tem um lado positivo, mas também Sim. tem um lado que não é tão positivo assim. Enfim, eu te entendo, né? Porque eu também sou uma pessoa que gosta das coisas bem no lugar, né? Que elas estejam bem no lugar. Não que necessariamente eu esteja organizando elas, né? Mas eu gosto que elas estejam bem no lugar. Mas o ponto, assim, sempre que a gente está falando de algum aspecto desse nosso aí também, ele sempre vai ter esses dois aspectos para a gente poder aprender a lidar com eles, né? Com maturidade, né? Mas vamos então pegar e aproveitar que você está dando esse seu exemplo aí pessoal, né? Você vem naturalmente com essa frequência, tá? Isso faz parte da forma como você manifesta, né? Aquilo que a gente está falando, os atributos divinos, né? A sua forma de fazer isso é dando passagem para isso, né? Você organiza as coisas, né? Você tem essa facilidade. Tem gente que não tem gente que não consegue mesmo, né? Óbvio que a gente precisa depois aí criar acordos, né, de como, no mínimo de convivência, né, para como isso pode acontecer, mas tem gente que não tem não tá nessa frequência mesmo, né? O nosso papel, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Mas o nosso papel na movimentação do nosso propósito, ele está sempre conectado com aquilo que a gente tem para dar, para oferecer, para servir, né? Aquilo que a gente vai dar passagem, né, para os outros, e não daquilo que a gente vai cobrar dos outros, tá? Então, o nosso desenvolvimento ele vai passar por esse lugar, Lafayette, né? De que provavelmente aquilo que a gente tem de dom, a gente vai dar muito mais para o mundo do que o mundo vai dar para a gente. E na hora que a gente percebe isso, a gente relaxa e tá bom, beleza, né? Beleza, vou relaxar para isso aqui. É para isso que eu tô aqui, então é para ajudar a organizar, então bora organizar essa bagunça, porque bagunça nesse mundo é o que não falta, né? Vamos ser sinceros. Então, você tem trabalho aí por muitas vidas, se você vier com esse dom aqui ainda em outras vidas, né? Que esse mundo precisa disso aí também, né? Mas a gente vai encontrando uma forma, a nossa forma de afinação, de realização nesse mundo,
tem a ver com, a partir do momento que a gente consegue identificar bem os nossos dons, os nossos talentos, é a gente encontrar a forma para a gente poder movimentar e entregar essas coisas para o mundo. Quando eu dou passagem para isso, eu vou me sentir completo, né? Isso independe de trabalho, né? Isso independe de dinheiro, né? Óbvio, vamos falar sobre isso, porque a gente precisa disso também, né? Mas a minha realização, ela não está no dinheiro que eu vou receber, ela não está no trabalho que eu estou fazendo, ela está em eu conseguir dar passagem para isso, ela está em eu conseguir dar passagem para esses dons, esses talentos que eu tenho aqui guardados em mim, que eles precisam se movimentar. Senão, eu vou me sentir fechado, né? Eu vou me sentir travado, a minha realização não vai acontecer mesmo. Tem a Marina, né, que tem uma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta. Diga. Assim, uma pergunta barra comentário, né? Porque essa coisa de descobrir os seus dons e talentos, né, é uma coisa que mexe com todo mundo. E eu fico pensando assim, como é que a gente vai descobrindo na gente, né? Essa pista de fazer com facilidade e tal. Eu lendo o livro, né, do Prem Baba, fiquei pensando isso, assim, já há um tempo, mas também fiquei pensando um pouco, deixa eu organizar, assim, uma pergunta é se essa coisa dos signos e do mapa astral, né, se consegue ajudar a gente, que eu acho que, pelo menos para mim, facilitou um pouco, né, eu ver um pouco esse lugar dos signos, do mapa astral, né, que eu tenho de dom e talento. Por que eu tô falando isso? Porque tem coisas que apareceram que eu não tive a oportunidade de atuar ainda e descobrir que aquilo era um dom, sabe? E aí eu fico pensando como é que a gente descobre esses dons e até talentos se eu não tive a oportunidade de desenvolver aquilo. Sei lá, por exemplo, alguém que tem esse dom assim de mexer com a terra, vamos supor. Mas sempre morou na cidade e nunca foi, e sei lá, sabe? Tô só dando um exemplo. E aí, sei lá, e se essa pessoa não pegar e não tiver essa oportunidade de ir para a terra e mexer e tal, não vai descobrir que tem essa facilidade, né? Então, como a gente se coloca em movimento, talvez, ou sei lá, para descobrir esses dons, esses talentos, né? Eu acho que um pouco é essa reflexão, assim, que veio a partir do mapa astral. Então, essa era uma pergunta, e a outra era nesse sentido e se a gente acha que tem um dom e talento, porque, ou vamos supor, talento, né? Que nem isso eu quero ser atriz e eu vejo que eu tenho esse talento, né? Mas ele tem que ser lapidado, trabalhado, mas que sempre tem muitos entraves, assim, ou até dificuldades, né? E se essas dificuldades estão num lugar de que é porque eu tenho que ultrapassar elas, ou se é esse lugar da crença mesmo, medos, etc., sabe? Porque as dificuldades para essa lapidação dos talentos, ela assim, eu acho que é natural, né? Como que a gente continua nessa motivação e tal para enfrentar mesmo e continuar lapidando e não desistir, falar assim, não, então acho que não é um talento, sabe? Eu já tive isso na minha vida por muitas vezes. E quando eu vejo, eu falo, não, pô, eu sou boa, só que eu preciso sempre ultrapassar tantas dificuldades que eu falo, meu, será que é isso mesmo? Sabe? Claro. Será que não é outra coisa? Sim. Super te entendo. Então é mais nessas duas coisas, assim. Então vamos lá, vamos começar então, vamos por partes, né? Você perguntou a questão do mapa astral, né? De identificação aí dessas influências astrológicas, né? Vamos dizer assim, daquilo, né? Das influências astrais aí do nosso ser. São boas pistas, sem dúvida, né? Eu não sou um grande estudioso, mas eu sei que se você tiver aí um astrólogo, né, uma astróloga bem competente, né, que tenha noção aí bem do que está falando, né, porque também tem muita besteira, né, temos que ser sincero, tem muita besteira disso também no mundo rolando, né, mas tem gente que realmente, sim, existe influência, né, existe influência astral, tem tudo uma conexão, né, então você vai conseguir ter aí boas pistas, né, com um cuidado, que eu digo assim, um bom astrólogo, ele nunca vai ser determinista para você. Vai falar assim, você é assim, você sabe, porque ele vai te limitar, né? Então,
E é difícil mesmo encontrar alguém que tenha essa consciência, né? Então a gente sempre vai, eu quando vou nessas coisas assim, né? Faz tempo que eu não vou, né? Na verdade eu nunca fui. Quer dizer, não, já ouvi, minha sogra ela é, então, mas mesmo minha sogra, eu vou ouvindo ela com, assim, sempre com o meu observador bem atento, porque eu sei que ela me ama muito, ela quer que eu sabe? Então daí eu tipo, aqui eu já tô vendo que é ela tentando dar uma motivada aqui em mim, né? Eu vou sempre atento, né? Porque tem influência, obviamente que tem, não estou falando que não tem, né? Mas como eu não estudei, eu sempre quando vem da outra pessoa, eu fico um pouco assim, dou uma filtrada para entender, né? Então tá lá, você vai perceber dos signos, né? Não sei, Lafayette, você é virginiano? Não sei. Aí, alguma coisa Não, de eu virgem ele deve sou ter. geminiano. Geminiano, mas deve ter alguma É, coisa em virgem para gostar tanto de organizar deve, coisa. deve sim. Deve ter, né? Tem a questão de ascendente e tal, e Provavelmente. tem um pezinho lá, sim, é verdade. Tem um pezinho. Então, nos signos, com certeza, vai pegar isso que a gente está falando dos dons. Agora, vamos voltar para a gente poder entender. Estamos falando desse propósito maior, tá? A forma como a gente vai a gente vai manifestar isso tem a ver com os nossos dons e talentos, né? Que são como a fragrância, a nossa a forma como a gente dá passagem para isso, né? A frequência que passa por nós, né? Da nossa essência nesse momento, tá? Depois, para isso chegar nesse plano mais denso da matéria, né? Aí agora vamos chegando aqui nos pontos que realmente a gente quer entender mesmo, né? Que que aspecto profissional que eu vou decidir para mim, né? Que projeto que eu vou fazer acontecer para dar passagem para esses meus dons e talentos, né? Aí que agora que fica interessante essa história, né? Por quê? Todos esses dons, esses talentos, a gente conseguindo identificar, eles são como sementes mesmo, né? Na imagem eu coloquei ele como semente porque eu vejo que é isso mesmo. Para eles poderem se manifestar, eles precisam ter aí a terra fértil, ter alimento, né? Receber água, receber um bom cuidado para eles poderem florescer na nossa vida, né? E com a natureza a gente vai aprender muito também, porque tudo tem seu tempo de florescimento, né? Tudo, absolutamente tudo vai demorar um tempo para florescer, né? Então, vamos lá, né? Você está falando sobre um aspecto seu aí de um talento seu artístico, né? Né? Que você, você identificou que você tem, né? Por mais que você tenha uma dúvida ou outra aí de vez em quando, né? Será que é, será que não é e tal, não sei o quê, você já identificou que você tem. Provavelmente te dá prazer também, você gosta disso e tal, né? Mas aí você estaria agora onde você vai plantar e vai cuidar dessa semente, né? Nesse mundo. O ponto é esse, né? Quando a gente vai chegando nos aspectos mais densos mesmo, os aspectos mais densos mesmo, a gente vai chegando no ponto que é compreender o tempo e o ritmo que as coisas acontecem nesse mundo, né? Tem seu tempo, né? Então, quando a gente está falando do desenvolvimento, por exemplo, de uma carreira nova, né, a gente poder realmente investir na manifestação de uma carreira, vai lá, provavelmente vai ter o tempo, né, da lapidação desses talentos, que tem a ver com formação, que tem a ver com a gente conseguir realmente ganhar experiência, né, ganhar aí reconhecimento dos outros também, né, daquilo que é relevante para a gente, e trilhando esse caminho para que aquilo possa, de fato, ganhar força nesse terreno ali também, né, da nossa vida, né, para que aquilo possa realmente ganhar e crescer, né, e se desenvolver mesmo, né, para que você consiga dar passagem para o seu propósito através desses dons e talentos, através de uma profissão específica, né. O importante é a gente entender que o propósito está acima, né, os nossos dons e talentos são os canais através dos quais isso pode acontecer, né? Agora, a profissão em si, ou o trabalho em si, isso é mutável demais durante a vida, né? Porque vai depender de muitos fatores, né? Só que a gente está sempre muito apegado na identificação desse aspecto mais palpável, né? Porque é isso que a gente está enxergando.
E, no fim das contas, é isso que a gente precisa, né? A hora que a gente vai olhar para isso, eu preciso de um trabalho, preciso de ganhar dinheiro, né? Preciso... tudo isso é muito bonito que você está falando, Pedro, estou entendendo, muito amor, muito poder, muita serenidade, lindo demais, não sei o que e tal, mas quem vai pagar minhas contas, né? A gente vai chegando, a hora que a gente vai refletindo, vai chegando nesse ponto mesmo, né? Que é bem relevante. Só não podemos perder de vista que isso, né, a forma exata como isso vai acontecer na manifestação através do nosso trabalho, né, ela pode ser uma hoje e daqui a 10 anos ela pode ser uma outra completamente diferente. E provavelmente vai ser muito diferente, né? Eu não sei se... acho difícil aí, né? Antigamente era muito comum que as pessoas entrassem, começassem a vida dela profissional numa carreira e seguissem até o resto naquela mesma carreira. Mas assim, hoje em dia já não é mais muito assim, né? Então, normalmente a gente está mudando mesmo do aspecto mais prático profissional, né? E o que é perene? Ok, se o trabalho muda, o que é perene? É perene você dando passagem para os seus dons e talentos, independentemente do trabalho que você está executando. Tá? Enfim, estou aproveitando a pergunta que você está fazendo para poder trazer alguns conceitos aqui, tá? Mas eu já fecho aí um pouco do tema que você trouxe aí também, tá? Então, com consciência disso, né, a gente vai percebendo que, em essência, o mais importante é a gente tomar consciência dos nossos dons e dos nossos talentos. A gente, de fato, conseguir ter essa clareza, né, da forma como a gente consegue realizar. Porque, tendo consciência disso, aí depois eu consigo ver, né, que tipos de trabalhos eu posso executar, né? Porque os meus dons e meus talentos eu vou executar também fora do meu trabalho. Eu vou executar com a minha família, eu vou executar com os meus relacionamentos, com os meus amigos, né, na igreja, na comunidade. Eu vou executar isso. Ele não está conectado só com o aspecto do trabalho em si, né? E aí, na hora que eu percebo isso, beleza. Aí depois eu vou vendo qual é o leque, então, de profissões, vamos dizer assim, né, de carreiras, né, de trabalho, que eu posso exercer isso que eu sei fazer, né? Estamos chegando aqui cada vez mais no aspecto mais denso mesmo, né? Que é esse o ponto. E aí, para isso, Marina, tem o ponto que é isso que eu estava falando logo no comecinho, que é a compreensão do tempo de maturação de cada coisa, né? Do tempo, né? Porque o ritmo, ele varia muito mesmo de pessoa para pessoa, né? Ele varia depende de muitas circunstâncias, né? E também daquilo que a gente considera que é uma carreira bem-sucedida também, né? O que é, né, ser bem-sucedido, ainda mais, por exemplo, estamos falando aí de uma questão de uma carreira de atriz, né? O que é ser uma atriz bem-sucedida? Varia muito, né? Aí a gente vai entrando já em outros pontos ali, né? Do que de fato eu preciso dentro dessa carreira, por exemplo, né? E na hora que a gente chega nesse ponto, aqui, né, a gente vai entendendo que já estamos entrando em aspectos mais densos e mais práticos mesmo do nosso dia a dia, que vão variar cada dia, cada vez mais. Vão variar cada vez mais, né? Eu não sei se eu já falei aqui nesse grupo, né? Estamos falando de sementes que são plantadas aqui e que elas têm um tempo de florescimento. Os dramas que a gente tem por causa do tempo de florescimento das nossas sementes, dos nossos dons, dos nossos talentos, né? Eles são muito nossos mesmo, do ser humano, né? Quando você olha para a natureza, a semente de uma amendoeira, ela é amendoeira, né? O propósito dela é ser uma amendoeira. Ela só sabe ser amendoeira. Se alguém falar para ela ser uma mangueira, ela não vai conseguir fazer, porque ela não sabe fazer, ela não tem dom, não tem talento para aquilo, né? Ela só sabe ser amendoeira e ela vai ser amendoeira no tempo que a amendoeira precisa para ser amendoeira, né? E ela só vai ser amendoeira se ela tiver plantada no lugar certo, com os ingredientes certos, recebendo a chuva correta, a água correta, os nutrientes corretos, para ela dar passagem para aquilo, né? Por que eu estou voltando nesse tema, né? Vou martelando um pouquinho mais nesse ponto. Porque, voltando, né? Os nossos dons e talentos são também essas mesmas sementes aqui para a gente, né? Então, eles também precisam, então, de
ter um terreno fértil para a gente plantar, né? Então a gente encontrar aí quais são os lugares e as oportunidades que na nossa vida tem para eu poder dar passagem para aquilo, né? E cuidar disso, né? Para ir tirando as ervas daninhas que vão surgindo no meio do caminho, né? Quebrando os obstáculos, que é o que você estava falando, né? Então, muitos obstáculos, então, né? Ervas daninhas que vão tentando podar, então, vão tentando limitar o desenvolvimento dessa minha semente, né? Então, vai lá, vai fazendo o papel de jardineiro, né? E também essa compreensão desse tem seu tempo, né? Tem seu tempo. Porque o mundo fora normalmente está cobrando da gente um tempo mais acelerado para as coisas. E às vezes não é assim. E aí a gente às vezes compra essa angústia do mundo exterior e fica angustiado porque não tá indo no ritmo que a gente precisa, né? Na próxima aula, a gente vai falar mais sobre o aspecto financeiro, né? A gente vai ter uma aula só, né? A primeira versão desse curso eu tinha falado, era uma aula só para isso, né? Propósito, trabalho e dinheiro. Aí eu vi que era um tema muito relevante, a gente separou e fez uma aula só sobre o dinheiro, né? Mas já vou trazer aqui um ponto sobre isso, né? Porque ele é bem relevante, porque talvez seja isso, né? A gente fica assim, tipo, a gente já quer um encaixe completo, né? Dos nossos dons, dos nossos talentos, com o trabalho que a gente quer fazer, com o dinheiro que a gente vai ganhar, né? E às vezes não é assim que se manifesta, né? Às vezes eu até conscientemente, pelas necessidades que eu tenho na minha vida, preciso até ter um emprego que não tem muito a ver com aquilo que eu vejo para mim, porque hoje não é possível, né? E aí eu preciso então ter ali algo para que eu possa me manter. E aí, ok, mas com consciência de que eu não estou fazendo aquilo que eu talvez devesse estar fazendo, né? Mas estou fazendo para cumprir aqui e poder pagar minhas contas, né? Que é importante ali também, né? Tem desse aspecto. Mas a gente fala sobre o aspecto do dinheiro mais profundamente na próxima aula, tá? Falei muito, né, Marina? Não sei se ajudei aí no fim das contas o que estava a pergunta que você estava fazendo ali também, né? Que aproveitei para inserir aqui alguns conceitos também, né? A Graziela falou alguma coisa aqui, né? Acredito que eu tenha o dom de escuta. Isso validado por amigos e familiares que me cercam. Sou psicóloga de formação e sempre atuei em RH. Tinha diversas dúvidas sobre o meu propósito e passei a fazer psicológicos voluntários. Percebi que durante esse período me sentia completamente plena, sem precisar deixar o trabalho que paga minhas contas. Foi assim que percebi que o meu propósito não precisa estar 100% conectado à minha fonte financeira. Meu propósito está a serviço do mundo e sem custo. Sinto que às vezes esperamos realizar nosso propósito através do meu ganha-pão, mas percebo que essa não é uma regra e pode gerar uma frustração. Exatamente assim. Exatamente assim, Graziela. A gente vai falar mais sobre o dinheiro, que é um aspecto importante, sim, né? Mas é por isso que eu gosto de falar deles em caixinhas separadas, inclusive, né? Porque eles estão conectados, né? Eles estão conectados, de uma certa forma. O nosso propósito, né? Que se manifesta através dos nossos dons e talentos, o trabalho, a profissão que a gente executa, né? O dinheiro que a gente recebe, né? Mas eles não são uma coisa linear, assim, totalmente, né? Porque às vezes é isso, às vezes também o dinheiro, tem gente que vai receber uma herança, ou vai ganhar na Mega Sena, ou vai receber de alguma outra forma, não vai estar vindo do trabalho necessariamente, né? A gente não precisa estar limitado só com essa visão ali também, né? Mas vamos estudar bem o dinheiro depois também, né? Mas o importante, assim, de tudo isso que eu estou falando, vamos lá, falei demais aqui nessa aula de hoje, né? Mas de tudo isso que eu falei aqui, se você pode espremer, e não esquecer de uma coisa que é o essencial disso, né, com relação ao propósito, a chave para a minha realização está em eu me colocar a serviço. Me colocar a serviço. E isso não é uma frase bonita que o Pedro está falando aqui para vocês falarem e escreverem depois no Instagram, né? Não é isso. É porque é assim, né? Eu conseguir realmente dar passagem, né? Dar passagem para os meus dons e talentos nessa vida, né? Ok, aí nessa altura do campeonato deve estar todo mundo assim, ai meu Deus, mas eu nem sei meus dons e talentos. Um ou outro até sabe, né? Eu nem sei no que eu sou bom. Estou me sentindo super mal aqui nesse curso, que também tá todo mundo falando que sabe o seu dom. Aí, né, a Graziela falou que sabe um dom, eu não sei direito, né? Calma, tá tudo certo, né? Por isso que eu falei que eu vejo que
o tema do propósito, ele virou também um problema. É muito bom que ele esteja na moda, mas eu vejo que ele virou um problema depois. Por quê? Porque aí virou essa busca assim muito louca pelo propósito, né? Então assim, eu preciso encontrar meu propósito, eu preciso saber o que eu estou fazendo. Enquanto eu não encontrar meu propósito, eu não vou ser feliz, né? E não é assim que funciona, porque o propósito também não é uma coisa que a gente tem uma clareza assim, tipo, pá, né? De uma hora para outra, né? O propósito que eu digo, propósito mais individual mesmo, né? Assim, tipo, do que de fato eu vou fazer. Ele vai se revelando ao longo da nossa vida, né? Inclusive, quando a gente está bem velhinho, ainda vai se revelando mais ainda por cima, né? Porque a gente vai fazendo uma trajetória da nossa vida, a gente vai estudando, a gente vai trabalhando. Às vezes a gente vai trabalhando com umas coisas que a gente nem sabe porque a gente está trabalhando com aquilo, né? Mas é porque é o que tinha naquele momento, né? Aí você vai lá, você vai entrando. E aí você fala assim, mas isso tem a ver com o meu propósito? Né? Olha, assim, no meu caminhar, gente, por exemplo, né? Eu trabalhei até no posto de gasolina do meu pai, algumas vezes, né? Trabalhei no Pão de Açúcar, né? Trabalhei no Banco Real, depois em marketing, né? Com pesquisa de mercado, ok, né? Depois fui trabalhar na comunidade Inquiri, né? Dou aula nesse momento, tudo mais. Na hora que eu vou olhar para tudo, né? Assim, a hora que eu vou, porque teve uma época quando eu estava querendo sair do mundo corporativo, que eu olhava para o que eu estava fazendo e falava assim, isso aqui não tem nada a ver comigo, não é meu propósito, né? Não é meu propósito. Mas quando eu vou olhando para essa trajetória, eu vou vendo realmente o quanto que isso tinha a ver com o meu propósito, o quanto que aquilo estava somando para a minha composição, né? E eu não tinha consciência, eu não tinha nem como ter consciência daquilo, né? Essas coisas vão se revelando para a gente aos poucos, né? Então, a questão mesmo há duas coisas importantes da aula de hoje, né? Uma é, né, colocar os nossos dons e talentos ao serviço, né, para que isso possa acontecer. E o outro é, não tem consciência sobre isso agora com muita clareza? Solta, respira, calma, né? Vai ter o seu tempo, vai ter o seu tempo, né? Isso vai se revelando aos poucos mesmo. O que não dá, eu insisto, né? Assim, o que não dá é para a gente jogar a nossa felicidade para um futuro de quando a gente descobrir alguma coisa que a gente não sabe se vai descobrir. Porque senão a gente fica infeliz ali também, né? Aí a Stephanie falou aqui, fiquei tranquila quando você me disse na segunda aula sobre fazer o que precisa ser feito. Eu imaginava que deveríamos fazer apenas o que gostamos. Agora eu tenho feito o que é preciso enquanto estou na transição de carreira, sem pressa e sem estresse. Excelente, Stephanie, excelente. Isso é um bom avanço mesmo, né? Porque tem, assim, dentro desse caminho de se conhecer, né, de se autorrealizar, né, e ganhando maturidade mesmo, né, a gente vai percebendo, né, que a gente vai e no caminho do yoga mesmo, né, isso faz parte do treinamento do yoga, não do yoga físico, do yoga enquanto essa arte de você se reconhecer, né, conhecer o seu ser mesmo, né, que a gente vai tentar cada vez mais superar os gostos e os desgostos, né? Aquilo que eu gosto e aquilo que eu não gosto de fazer, né? Por quê? Porque aquilo que eu gosto e aquilo que eu não gosto, né? Eles, em geral, né? Na verdade, em geral não, eles são, né? Podemos afirmar com bastante clareza, são origens de sofrimento. Porque se eu estou apegado àquilo que eu gosto e rejeitando aquilo que eu não gosto, na hora que eu não tenho aquilo que eu gosto ou que eu recebo aquilo que eu não gosto, eu vou sofrer. E, ok, podemos ficar lutando a vida inteira para só ter aquilo que a gente gosta e jogando para fora aquilo que a gente não gosta. Vai, pelo que eu estou percebendo, vai passar a vida inteira lutando contra alguma coisa, porque vai chegar coisa que você gosta, coisa que não gosta. A vida é assim, né? Então, nesse caminho, a gente vai treinando para, ok, tem o que eu gosto? Tá ótimo, vamos lá. Não tem o que eu gosto? Tá ótimo, vamos lá. Né? A gente vai... É um caminho de desenvolvimento de maturidade,
mesmo, né? Porque é o que é o que é, independentemente dos meus gostos e os meus desgostos, né? É vencer aí as nossas aversões, né? E as nossas buscas exacerbadas de prazer mesmo, né? Isso é, pelo que está escrevendo aí, é muito muito bom isso aí de você, isso que você já pôde compreender aí também, né? Segue nesse estudo, né? Que eu digo, né? Segue nesse estudo porque é importante, é relevante para a gente, né? Poder entender isso, tá? Aí, parênteses, né? Só para a gente não perder. Não tem nada de errado a gente gostar de alguma coisa, né? E não tem nada de errado a gente não gostar de alguma coisa, né? A questão é como que eu lido com aquilo que eu gosto e como que eu lido com aquilo que eu não gosto, tá? Esse que é o ponto. Esse que é o ponto. Não ficar dependente disso, né? E fazer o que precisa ser feito. Alguém tinha aberto aí para falar, né? Eu ia falar que a Eli tinha acabado de escrever ali, ó. Dá uma olhada. Ficamos parecendo crianças mimadas desse jeito e passa a vida inteira buscando e sempre vazio. Exato. Tentando preencher um buraco, né? Que a gente, depois de muito tempo que você está tentando preencher esse buraco, você vai perceber que ele é sem fundo e ele não vai ser preenchido nunca. Não tem jeito de preencher um buraco sem fundo. Você vai botando coisa lá, vai seguindo, né? Mas, enfim, aí voltando aqui para um ponto importante. Ô Pedro, Diga. só um comentário assim nisso que me move também bastante pensar isso, né? Do que gosta, que não gosta e preencher esse vazio é de que eu acho que um medo que dá, assim, pelo menos eu, é de se perder no não vazio, sabe? De se perder nesse lugar do não gosta, porque é uma coisa que a geração anterior, eu vejo, né, os pais e avós não se preocupavam tanto de se realizar e tal, nesse propósito, no que veio fazer, no que é bom. E a gente, nessa outra geração, já está um pouco mais ligada, assim, sabe? Ó, tô gostando, então esse é o caminho. Não tô gostando, então não é o caminho. Tanto é que falam que essa geração Y, Z é a que sai muito dos empregos, né? Começou um emprego, sai logo. Começa um e sai. Porque, não tá gostando, vai para outro, porque não gostou. E por mais que não seja, por mais que a gente tenha que lidar com esse lugar do não gosto, porque tem que fazer, eu acho que tem que ter um norte central que é o que eu gosto, não? Assim, pensando, né? Tipo, não vou ficar só relativizando e a vida inteira. Claro. Tá entendendo? Eu tô entendendo o que você está falando, mas assim, vamos lá. Dentro do que eu né, tenho pesquisado, né, e o que eu estou trazendo por aqui, eu entendo que o caminho não está muito conectado só com aquilo que eu gosto ou não gosto, né? Não tem problema em gostar, né? Ele está conectado com o quê? Está conectado com a compreensão desse propósito maior, a conexão com aquilo que são os meus dons e talentos que eu faço com prazer, né? Que eu faço com prazer, né? Para que eu dê passagem para aquilo acontecer, tá? Por quê? Por que eu estou falando que é diferente do ponto que você estava falando, que é de buscar aquilo que eu gosto, né? Só. Porque se eu estou olhando só para isso, e não estou olhando para essa parte de cima que eu estou falando, né? O que acontece? Vamos lá. Eu vou pegar o exemplo que você estava dando aí de atriz, nem sei se é exatamente isso que você quer, né? Mas eu vou pegar um exemplo hipotético aí também, tá? Mas vamos lá. Porque eu também sou ator formado, adoro, já tive grupo de teatro e tudo mais, mas vamos lá. Adoro, sou ator, tenho muito prazer com isso, né? Sempre gostei muito, adoro ensaiar, adoro fazer isso, tipo, isso tudo me dá muito prazer, né? Então, beleza, é isso. Nossa, entendi meu caminho, vamos lá. É isso, esse é meu propósito de vida, vamos lá. Aí chega lá, aí eu vou falar, preciso fazer um grupo de teatro. Aí eu vou ter um grupo de teatro. Aí meu grupo lidar com pessoas ali no grupo é muito problemático. Aí eu preciso fazer edital. Aí eu preciso fazer controle de caixa. Aí eu preciso fazer iluminação, eu preciso ter um bom diretor, aí o diretor é um saco. Aí eu vou tendo que lidar com um monte de coisa que eu não gosto no meio desse caminho. E aí, se eu estou sendo ligado, se o que me direciona na minha vida é o que eu gosto e o que eu não gosto,
eu vou ficar batendo a cabeça de gosto ou não gosto, e aí vai chegar uma hora, eu vou precisar ir para psicólogo de novo, falar assim, ai, já estou em crise, não sei se é isso mais que eu quero na minha vida, né? Porque eu estou tendo que lidar com outros aspectos dali que não são tão agradáveis, mas que fazem parte da manifestação nesse momento, né, daquilo que eu estou dando passagem, né? Então eu vou ter que aprender a dar passagem com algumas coisas ali também, né? Ok, eu adoro dar curso, vou ser bem sincero com vocês, me realizo muito estando aqui com vocês, mas para dar curso, gente, preciso ser sincero, antes de dar curso, preciso fazer um monte de coisa, preciso então criar um plano de comunicação, que eu sou de marketing, mas eu preciso dizer assim, eu já nem gostaria muito de estar fazendo isso não, né? Preciso fazer live, precisa fazer não sei o quê, precisa fazer impulsionamento, precisa ir atrás de vocês. Mas se eu não faço isso, não tem gente aqui para eu dar aula, entende? Então, eu gosto disso? Não, mas eu boto na minha agenda, preciso fazer isso. Aí a Gabriela me lembra, Pedro, tem que fazer isso. Porque eu adoro fazer essas coisas, então. É sério. Eu sei. Mas enfim, aí a gente, tá, ok, gosto? Se eu vou falar, não gosto. Mas aí se eu for por aí, se essa for minha baliza, entende? Se essa for minha baliza, eu vou bater o carro. Porque eu vou para frente, eu vou para trás, vou para frente, eu vou para trás, eu só vou ficar fugindo de uma coisa ou da outra. Isso, eu vejo que isso não é baliza, né? Ok, entendi, gosto disso, ok, entendi, não gosto daquilo, mas tenho o que eu gosto, vou fazer, tenho o que eu não gosto, vou fazer. É mais ou menos isso. Eu me coloco um pouco acima disso, entende? Mas você tem, é isso que eu falei, um norte, entendeu? Tipo, você tem essa visão do que é o seu propósito maior e esse norte que você está querendo chegar lá, né? O lance é que eu acho que antes era isso, as pessoas ficavam trabalhando em coisas que não gostavam e não olhavam para esse lugar que elas querem chegar, talvez, ou esse caminhar. O que me ficou refletindo nessa discussão do gosto não gosto é o quanto que eu tenho que aguentar no processo do não gosto para ver que o que eu gosto vai chegar, ou eu tenho que viver o que eu gosto sempre nesse caminho. Tá entendendo? Tô entendendo. Eu não sei, assim, porque eu tenho mais outras coisinhas, outros temas para trazer aqui também, mas assim, não sei se eu vou ser pouco agradável aqui com essa resposta, mas assim, é que eu sei que o caminho supere gostos e desgostos. Vamos, assim, supere, porque assim, tanto os gostos quanto os desgostos, eles não são boas balizas pra gente ali também. Tô falando para a mente mesmo, para nossa saúde e serenidade mental. A gente vai ter que ir além disso, né? Vai ter que ir além disso. Mas tô falando assim, tipo, cenas do spoiler da vida, né? A gente em algum momento vai precisar superar essas coisas aí também, né? Mas tô entendendo que você está dizendo aí como uma busca mesmo, né? Essa busca ela faz parte, essa busca daquilo que dá uma realização para a gente ali também, né? O que eu percebo que para isso ser mais durável na nossa vida, a gente tem que entender e encontrar uma realização em aspectos mais sutis, né, do nosso propósito, né? Então vamos dizer, por exemplo, né, por que eu tenho prazer e eu gosto daquilo que eu estou fazendo hoje, né? Qual que é o resultado que eu estou encontrando através do meu propósito ali? Qual que é o resultado que está acontecendo quando eu manifesto isso? Eu tenho prazer porque gera algo com as pessoas? Isso está fazendo com que as outras pessoas estejam mais realizadas de alguma forma? Né? Eu me conectar com o resultado daquilo que está acontecendo ali, né? E não com o prazer momentâneo de cada coisinha, tá bom? Mais ou menos por aí. Pistas, voltando aí para os dons e talentos, né? Lembrando, a gente está falando sobre uma viagem, a gente abriu um grande parênteses aqui, né? A viagem que a gente está fazendo, né? A gente falou aí da nossa missão dessa viagem que a gente está fazendo, aí as ferramentas que a gente tem para isso, que são os nossos dons e talentos, né? Quais são as pistas que a gente tem, né? Para poder identificar aí a forma como a gente dá passagem para isso, né? As pistas, elas têm a ver
né, quando a gente olha um pouquinho para a nossa infância, tá? A gente olha um pouquinho para a nossa infância. E para quem está aí ainda tentando identificar seus dons, seus talentos, aquilo que passa por você, né, é tentar resgatar um pouquinho aquilo que você tinha na sua infância, né? Quem eram os seus ídolos na sua infância? O que você mais gostava naquela época? O que você gostaria de ser quando você crescesse ali, tá? E aí aqui é importante a gente dar um pause aqui para a gente poder lembrar disso, porque nem sempre a gente tem essa memória também, né? Mas por que isso é relevante, né? Porque a gente chega aqui com uma frequência de algo. E ok, durante a nossa criação, né, a forma como a gente vai se desenvolvendo na vida, a gente vai esquecendo um pouco disso. Mas ainda na infância a gente tem uma memória disso. E isso pode ser, a gente pode ter pistas disso na forma como essa criança ela se revelava ali, né? Então vou dar um exemplo aqui, vou dar um exemplo pessoal. Sempre dou porque é sucesso esse exemplo pessoal. Eu quando criança eu lembrei, né, quando fui fazer alguns trabalhos desse, eu me lembrei que teve uma época, eu acho que eu estava no prezinho ainda, né, e aí teve um trabalho na escola que a professora perguntou para a gente falar o que a gente queria ser quando o que a gente gostaria de ser, né, e eu adorava ursinhos carinhosos, e aí eu falei que eu queria ser um ursinho carinhoso, né, e era verdade, eu queria ser um ursinho carinhoso, né, para mim aquilo lá era muito verdadeiro, eu queria ser um ursinho carinhoso. Só que eu levei muita risada de todo mundo, assim, tipo, fui muito zoado, tomei muito bullying naquela época, né? Muito, muito, muito. E aquilo, opa, me recolhi. Então eu percebi, aquela criança ela entendeu, tá bom, até queria ser um ursinho carinhoso, mas não posso falar isso pro mundo, né? Mas no fundo eu queria ser. Então assim, tá, por que eu tô falando isso? Né? Pra vocês entenderem aí o aspecto que tá por trás, né? Aí eu fui investigar mais, né? Por que eu gostava de ursinhos carinhosos, né? Que tá por trás daquilo, né? Eu gostava muito daquelas ali que os ursinhos carinhosos, ok, né? Eles são ursinhos, né? Que soltam uma magia na barriga, que lutam contra o mal, que moram na nuvem cor-de-rosa, né? Eles são do bem, eles são bons, né? É esse aspecto ali que a criança tá gostando, ela tá admirando isso, entende? Ela tá admirando a bondade, ela tá admirando o serviço que eles também fazem ali, né? Se tem alguma maldade, alguma coisa de ruim acontecendo, ela ir lá e lutar pela justiça daquilo, né? Então são esses aspectos que essa minha criança estava admirando, né? E isso é uma pista por quê? Porque isso tem a ver com algo que para mim é essencial, né? Eu sou uma pessoa em essência que gosta muito da justiça, né? Que eu sou uma pessoa que realmente quer que o bem seja feito, né? Que quer lutar contra o mal, né? Que quer lutar contra o mal, que eu digo, tipo, que não quer ver isso as coisas acontecendo, né? Ok, isso é um aspecto meu, tô me entendendo, entendeu? Tá, como que eu faço isso hoje em dia na minha vida? Tô aqui dando aula sobre isso, né? Tô falando sobre os aspectos positivos e os que não são muito na nossa vida, né? Ajudando a combater o mal que existe dentro da gente, né? Opa, tá bom, isso é um sinal para mim de que eu tenho algo aí, que tá vindo um sinal para mim ali de uma memória aí da minha infância, que tá me indicando que eu tô mais ou menos no meu caminho aqui, entende? Entende a ponte que eu estou fazendo aqui? Vocês entenderem que não é, tá bom, o que é ursinho carinhoso? É entender o que está por trás da admiração que a criança tinha, né? E nem sempre isso é tão direto assim, né? Nem sempre isso é tão direto assim. É importante a gente tentar olhar ali o que essa criança está admirando, quais são os ídolos que ela tinha, né? Para ir tentar fazer essas pontes. Ok, e abrir esse campo de estudo, né? Eu estou sugerindo de vocês abrirem esse campo de estudo, né? Não é que isso chega de uma hora para outra, né? Poxa, eu abri isso aí, lembrei, eu queria ser um ursinho carinhoso. Acho que foi uns anos aí de trabalho para eu fazer um clique assim para mim, sabe? Do tipo, entendi, né? Então, a gente vai abrindo para poder ter cheiros dessas pistas assim também, né? A Elis falou aqui, eu brincava de ser bancária, tinha verdadeira adoração por ir nos bancos e ver as pessoas trabalhando. Estou bancária há 20 anos e há uns 10, cada vez mais em um lugar de sofrimento. Tem alguma coisa aí, Liz, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque tá entendendo que não tem a ver com
a profissão em si, né? Não tem a ver com isso em si, tem a ver com o que a criança estava vendo ali antes, entendeu? O que ela estava ali por trás do que ela estava olhando ali a bancária, o que ela estava admirando naquilo, entendeu? Essa é a... Não é A mais B igual C, direto, assim. Entende? Cadê você, Elis? Entende? Procurar ali, assim, só para entender, assim, tipo, o que eu admirava naquilo lá, sabe? Eu buscaria por aí, né? O que eu, quando era criança, estava admirando aí nisso, por exemplo, né? Que talvez agora eu não estou conseguindo dar passagem para isso, através dessa profissão. Mas o que era, em essência, que eu estava admirando? Se você abre essa pesquisa interna aí dentro de você, sabe? Para você entender ali, porque tem uma pista aí, tem alguma coisa ali, né? Não vou falar que a semana que vem, se você não conseguir, você me avisa aqui na aula, para a gente poder trabalhar um pouquinho desse tema, mas abre um pouquinho assim, tipo, o que a minha criança queria ser bancária, e hoje eu tô bancária aqui, e eu não tô sentindo essa realização que ela tinha naquele momento que ela estava olhando, né? O que ela estava olhando, né? Qual que era o encantamento que trazia felicidade para ela lá, que hoje eu não tô conseguindo dar passagem para essa mesma felicidade aqui agora, tá bom? Faz esse estudo aí essa semana, tá bom? Anfan. Estamos chegando aqui no ponto que a gente fala aqui, vamos falar sobre o trabalho em si, tá? Falamos sobre toda essa coisa da viagem, sobre o propósito, sobre os nossos dons e talentos, sobre pistas para a gente poder fazer, né? E agora entender o aspecto mais prático mesmo do trabalho, né? Que é o trabalho que a gente executa, né? Que é o como a gente faz, né? Que é o meu fazer, é a minha manifestação, é a forma como você contribui com o mundo, né? Aí a gente entra num aspecto, né, de como que a gente pode compreender o nosso fazer, né? Que vem aí, dá para a gente beber um pouquinho aí nas fontes de um conhecimento do que se chama de Karma Yoga, né? O Karma Yoga, ele é o yoga da ação, né? Ele é o yoga que ensina a gente a fazer essa conexão com o divino através daquilo que a gente faz, né? E o Karma Yoga, uma das bases dele é a gente fazer o que precisa ser feito, quando precisa ser feito e como precisa ser feito. Fazer o que precisa ser feito, como precisa ser feito, quando precisa ser feito. Por exemplo, né? Dentro desse caminho de desenvolvimento, né? Que eu estou propondo aqui para vocês. Né? Então, eu estou no meu trabalho. Né? Como que eu aprendo no meu trabalho? A primeira coisa é eu fazendo no meu trabalho aquilo que precisa ser feito, quando precisa ser feito, como precisa ser feito. Quando eu faço isso, tá? Eu sei que o ego fica, né, esperneando quando escuta umas coisas dessa numa aula dessa, né? Fica o orgulho, bate forte no orgulho mesmo, né? Mas vocês entenderem a lógica. Tem uma lógica aqui, que ela é bem inteligente, na verdade, né? Dentro desse caminho de desenvolvimento espiritual. Estamos falando de desenvolvimento espiritual aqui, tá? O desenvolvimento espiritual, ele passa através do ego para ir além dele, tá? Ele não está afim de ver essas coisas do ego ali, é para ir além dele, tá? Quando eu faço o que precisa ser feito, como precisa ser feito, quando precisa ser feito, né? Eu estou sendo só veículo, estou dando só passagem para aquilo, né? Eu não estou impedindo as coisas de acontecerem, eu estou contribuindo, né? O como precisa ser feito, a qualidade da ação, né? Ela é através de uma boa disposição, com satisfação e dando sempre o meu melhor. Aí que o bicho pega, né? Por quê? E isso tudo é para a gente, né? De novo, é para a gente. A gente faz isso, a gente dá o nosso melhor, a gente tem boa disposição, a gente busca essa satisfação, independentemente da ação que a gente está fazendo. Para quê? Para a gente, né? Para a gente mesmo, porque isso vai fazer bem para a gente quando eu faço com essa qualidade, tá? Porque senão eu tô ali, eu só faço com boa satisfação quando eu gosto daquilo que eu estou fazendo. Se eu não gosto, não tem boa satisfação, né? Aquilo que a gente estava falando, né? Do gosto e não gosto e não gosto, né? E
se eu não gosto, eu ainda estou fazendo, estou reclamando. Não é não? Estou reclamando, e ainda chamo alguém para reclamar junto comigo, né? E aí já estou fazendo uma revolução aqui interna de mim, né? E não tô me realizando ali, né? Quando eu consigo conectar o que eu tenho para fazer, né, o meu propósito, né, com os meus dons e talentos, com a minha manifestação, com o meu trabalho em si, a minha pesquisa, ela passa, provavelmente, a entrar nesse campo do Karma Yoga, né, para minha contribuição aqui, para minha contribuição aqui com o mundo, para eu realmente fazer o que precisa ser feito, quando precisa ser feito, como, com essa boa disposição. Com essa boa disposição e dando o meu melhor, né? E eu dou o meu melhor para eu poder realmente dar passagem pro melhor que tem dentro de mim, para eu me revelar, para eu me ver ali. E essa boa vontade, essa boa disposição e esse servir. Lembra que a chave da aula de hoje, né, para a manifestação do propósito, eu falei algumas vezes, eu não quero que vocês esqueçam de forma alguma, para destravar isso tudo, como eu posso servir melhor. Né? Aquelas camisetas da loja, que sempre na loja está atrás, assim, como posso servir melhor. Tá? Lembra dessa camiseta. Vou fazer essa camiseta. Gabriela, a gente podia fazer uma camiseta dessa para vender para os alunos depois que termina o curso. Como posso servir melhor? Tipo Disney, né? Depois que você sai da montanha-russa, acabou o curso, gente, tem essa camiseta aqui, ó, um bom produto. Como posso servir melhor? Esse é o caminho. A gente realmente buscar como eu posso servir melhor. Acho que legal seria um pôster, um quadro, que aí a pessoa acorda já vê no quarto como eu posso servir melhor, que ela se lembra o tempo todo, entendeu? Exato. Porque senão ela vai usar isso na rua, as pessoas vão pegar ela e falar assim, poderia servir aqui rapidinho? Vai confundir ela na loja americana, vai perguntar, moça, onde que é o negócio? Mas que aí estamos falando do serviço mesmo, né? Estamos falando da qualidade do servir. Como que eu posso dar passagem para um serviço melhor aqui nesse mundo, né? Essa é a chave, tá? Essa é a chave. Por mais difícil que seja a gente escutar que essa é a chave, essa é a chave. E na hora que a gente consegue ultrapassar as nossas resistências de aceitar que essa é a chave, vocês vão ver que abre a porta. Essa porta ela é aberta mesmo, porque ela funciona. Essa chave você põe na porta, ela abre, destrava mesmo, né? Testem para ver isso, né? Quero muito que vocês possam testar isso durante essa semana. Nas situações que vão aparecendo no seu dia a dia, de você de verdade fazer essa pergunta para você mesmo. Essa é a lição da nossa semana, né? Para tudo que acontecer com você durante a semana tá, como eu posso servir melhor? Como eu posso servir melhor? Tá? Aí você vai buscando essa resposta mesmo. Porque é você que vai poder dar passagem para isso. É você que vai poder servir melhor. Quando você faz essa pergunta para você está se colocando num lugar de agente, né? Você é o agente ativo, né? Que independentemente do que está acontecendo, você que está buscando esse caminho. Você para de reclamar, você para de projetar nos outros, você para de gastar um monte de energia que não vai poder servir para nada, para perguntar como eu posso servir melhor, tá? Isso é Karma Yoga. Né? Isso é eu tentar fazer realmente o que eu estou fazendo como, né, buscando uma boa disposição para dar passagem para isso acontecer. Tá? Então, vou passar ainda algumas outras lições, igual essas que eu estou passando no dia a dia, né, das leis que a gente está estudando, mas assim, como meta para a semana, né, a gente poder olhar para o nosso dia a dia com essa pergunta, acordar e ver no meu dia a dia como eu posso servir mesmo, melhor, né, melhor, fazer essa reflexão. Por quê? Porque isso é o dar, tá? Isso vai preparar a gente para a próxima aula que tem a ver com o fluxo do dinheiro na nossa vida, tá? Pedro, Diga. Isso em qualquer coisa que você estiver trabalhando, mesmo se for uma coisa que você não está satisfeito, você vai fazer, principalmente, né, na verdade. Isso, Valérie, porque qual que é o ponto? Né? Qual que é o ponto? Quando a gente não está satisfeito com o que a gente está fazendo, tá tudo certo, tá? Entendam que tudo isso que eu estou falando aqui, de forma alguma, tá longe de eu estar querendo falar para vocês pintarem de cor de rosa alguma coisa que não tá boa, tá? Pelo amor de Deus, isso não dá certo, tá? Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo de forma alguma.
você precisa... uma coisa é eu ter consciência do que está acontecendo. Às vezes eu avalio o meu trabalho, eu vejo como é que ele está, eu entendo aqui aspectos que eu não gosto, está tudo certo. Eu estou olhando com discernimento para essas situações, né? Inclusive, posso até estar, através disso, ganhar uma força para me movimentar para criar uma outra realidade, né? Para procurar um outro lugar, para eu trabalhar de outra forma, abrir um espaço para eu poder realmente sair desse lugar, se eu não estou realmente me sentindo encaixado nesse lugar. Mas, se eu estou nesse momento vivendo esse trabalho, se é a minha realidade no momento presente, eu não posso jogar minha felicidade para o futuro, né? Que é na hora que eu for sair de lá. Se hoje eu estou nesse lugar, e a gente vai entender melhor sobre isso na aula na semana que vem, que tem a ver com o dinheiro, que é da onde está vindo o meu dinheiro, por exemplo, né? Se é ali que eu estou recebendo, é nesse lugar que eu preciso entregar o que eu estou recebendo ali também, né? Então é isso que faz a virada aí também. Aí é que a gente precisa fazer essa virada. Porque onde eu estou, tá? Porque tudo é um equilíbrio energético. E a gente vai aprofundar mais na aula que vem. Eu já passei aqui bastante do nosso tempo aqui também. Mas só para dar spoiler aqui da nossa próxima aula também. Tudo tem a ver com equilíbrio energético. Lei do dar e receber, lembram? Da gente estudou, tá? Eu não sei se a gente não chegou ainda à lição dela, a gente vai estudar ela ainda agora nessa próxima semana, mas tem a ver com isso. Tem a ver com isso. Não tem como eu receber aquilo que eu não estou dando. Não tem como eu receber aquilo que eu não estou dando. Então o caminho é o destravar em mim, primeiro. É que a gente quer que destrave em outro lugar antes, né? Mas não funciona. Eu preciso destravar em mim, tá? Então, se eu estou nesse lugar, por mais que eu tenha as minhas questões ali, né? Que não quer dizer que eu não esteja enxergando, de novo, tá? Pelo amor de Deus, não vai pintar de namastê aquilo que não tá legal, tá? Pelo amor de Deus, não vai fazer bem para vocês, né? Eu olho com discernimento, mas se eu tô ali, se eu tô ganhando dinheiro nesse lugar, né? Se é ali que eu tô oferecendo algo, se eu estou recebendo alguma coisa, para eu receber alguma coisa desse lugar, eu preciso oferecer mesmo de verdade. E a gente só vai conseguir fazer isso, Valérie, quando a gente perceber que a gente faz isso por nós. Eu sirvo, como eu posso servir melhor? Eu faço isso por causa de mim mesmo, né? Porque a gente às vezes acha que a gente fica segurando o nosso servir, porque sei lá, porque eu não gosto do meu chefe, porque eu não gosto de não sei quem, porque sabe, um monte de coisa que a gente vai vendo e eu não vou dar para essa pessoa, né? A hora que a gente solta e eu resolvo fazer o meu melhor para mim, por mim mesmo, aí começa a movimentar, tá? Mas a ideia é testar. Não dá para vocês acreditarem aqui no que eu estou dizendo, tipo, porque não é uma coisa que a gente tem que testar mesmo. Tem que testar mesmo. Pelo menos um dia. Testem, pelo menos um dia. De ir com essa predisposição no trabalho. Né? Hoje eu vou servir, hoje eu vou dar. Hoje eu vou realmente dar o meu melhor aqui mesmo. Independentemente se alguém vai me reconhecer, se vai ter bônus, se eu vou, não importa essas coisas, sabe? Pra ver. E aí você testa. Como eu me sinto? Como eu me sinto fazendo isso? Tá? Um dia, pelo menos um dia nessa semana. Tá bom? Além das outras lições que eu vou passando. Beleza? Aí ele falou aqui, quando eu fiz isso que você disse, eu percebi que amava o que eu fazia no meu trabalho, mas estava perdido em dificuldades e medos que eu não achava a solução. Fiquei presa nas dificuldades e isso me fazia achar que, na verdade, não gostava do que eu fazia. Me deixei inundar desse sentimento de servir e de fazer melhor por mim, em primeiro lugar, e tudo mudou. E o melhor, mudou para mim e impactou muitas pessoas ao meu redor. Obrigado, Eli, por ajudar a gente a terminar essa aula com um bom depoimento, né? Mas essa é a experiência da Eli, né? Eu preciso que a Eli percebeu isso na prática, né? Não é uma coisa que eu falei para a Eli, né? É uma coisa que a Eli fez, comprovou.
E isso passou a ser uma sabedoria da Eli, por isso que ela está falando aqui agora. Então, assim, por enquanto, quem não está acreditando ainda vai continuar não acreditando. Só vai acreditar na hora que fizer, para ver se é verdade mesmo. Né? E aí eu desafio vocês a testarem, e se não der certo, aí vocês vêm falar para mim na aula que vem. Não dá certo, o que você está falando é mentira. Tá desafiado aqui. Duvido. Tá bom? Vamos testar. Qualquer coisa que vocês precisarem, vocês me avisam ali também, tá bom? Avisam, me mandam uma mensagem também, tá bom? É isso, amigos. Boa semana a todos. Bora servir. Bora dar o nosso melhor nessa semana, né? Por nós mesmos. Por nós, em primeiro lugar, tá? É isso. Beijos. Tchau, tchau. Boa semana para todos. Tchau, tchau. Tchau. Beijos.